Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, depois de muito tempo sem gravar mais vídeos para esse canal, né? Tô de volta aqui, resolvi gravar esse vídeo de Desenho e Fala para falar algumas coisas para vocês. Algumas coisas que eu sinto que eu tenho mais liberdade de falar aqui no YouTube, porque a gente tem mais tempo, né, aqui no YouTube. No Instagram as coisas são muito rápidas. Então eu me sinto mais à vontade de falar aqui no YouTube. Primeiro, eu queria falar sobre o desânimo que eu tô sentindo sobre desenhar, né? A falta de vontade, na verdade. O famoso bloqueio criativo, né? Finalmente ele resolveu aparecer pra mim de novo, infelizmente, durante esses dias. E eu fiquei um tempão sem postar nada no Instagram. E a gente sabe, né, que no Instagram, se você passa muito tempo sem postar nada, né, ele acaba com o nosso engajamento, infelizmente. Então, né, tava ruim, agora parece que piorou. Mas enfim, né, eu procuro não me importar muito com isso, porque se a gente ficar se importando muito, né, com postar todo dia, postar sempre, a gente acaba acabando com a nossa sanidade mental, né? E então eu tô ignorando mais isso e postando só quando eu tenho vontade mesmo. E é isso, né? Vida que segue e priorizar a nossa saúde mental, né? Não vamos trabalhar aí de graça pro Instagram, né? Mas, em compensação, nesse meio tempo que eu fiquei sem postar nada no Instagram, surgiram algumas encomendas de desenho para eu fazer. Inclusive, surgiram graças à minha amiga Dri, do Instagram sketches.dri. Inclusive, amiga, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigada, né? Porque, assim, ela me indicou um cliente para fazer banner para YouTube e algumas reações, sabe? Tipo uns mascotinhos, só que com as expressões diferentes, tipo emojis. E aí, graças a esse cliente, mais clientes surgiram, né? E aí eu fiquei ocupada nesse tempo fazendo encomendas para mascotes de canal no YouTube infantil e banner também. E foi muito bom para mim esse tempo, porque eu pude pensar em algumas coisas que eu gostaria de fazer, talvez até mudar de estilo artístico, não sei. E eu pude refletir esse tempo e adquirir um pouco de experiência também em lidar com clientes, esse tipo de coisa, que era algo que há muito tempo eu não tinha, né? Já tinha esquecido, na verdade, como é que era. Enfim, foi muito bom para mim fazer essas encomendas, né? Tanto a nível financeiro, né? Quanto de experiência também. Mas, em compensação, quando eu terminava de fazer as encomendas, até mesmo durante mesmo, quando eu encerrava o dia, eu não tinha mais vontade de desenhar pra mim, sabe? Na verdade, a última coisa que eu queria era desenhar. Eu nunca pensei que eu fosse sentir isso, sabe? Essa vontade de não desenhar mais, de estar cansada de desenhar, né? Eu nunca tinha ficado cansada de desenhar. Mas, enfim, agora eu entendo, né, o que é que alguns artistas falam a respeito de, né, alguns artistas profissionais, que eles falavam que quando terminavam de trabalhar, no final do dia, a última coisa que eles pensavam era em desenhar, né? Então, eu passei a entender um pouco esse pensamento, que eu achava que eu nunca ia cansar, né, de desenhar. Enfim. Se vocês quiserem ver, né, as encomendas que eu fiz, eu vou deixar o link do meu portfólio no Behance. Eu coloquei algumas encomendas que eu fiz lá, né, de capa de YouTube, de mascote também. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, o link vai estar aí na descrição.
do vídeo. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é que também nesse meio tempo que eu fiquei ausente no Insta, a minha vontade de ler livros voltou. E aí eu lembrei de um livro que eu tinha salvado assim pra ler. E aí surgiu a vontade de ler ele nesse meio tempo que eu fiquei sem fazer nada, entre aspas. E o livro se chama Acotar. Na verdade, Acotar é o resumo, assim, da saga. Na verdade, o nome mesmo se chama Corte de Espinhos e Rosas. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é uma saga, né, que tem 5 livros, se eu não me engano. E aí eu comecei a ler eles. Eu já li os 2 primeiros livros, que o primeiro é o Corte de Espinhos e Rosas e o segundo é o Corte de Névoa e Fúria, se eu não me engano. E então, esse livro ele conta a história da Feyre, que ela é uma humana que vive num mundo onde é dividido entre féricos e humanos, né? No caso, féricos são seres meio que são como se fossem elfos ou fadas. Eu não sei diferenciar, na verdade. E assim, eles vivem separados por uma muralha. E aí um certo dia, né, a Feyre tá lá caçando na floresta, né, pra conseguir alimento pra família dela e tudo mais. E aí ela acaba matando um ser desse, né, um férico. E aí, por conta disso, ela é meio que forçada, por conta de um tratado que eles têm lá na terra deles, ela é meio que forçada a ir para o mundo deles, para viver lá, ou ela tem que morrer e pagar com a vida dela, né? Enfim, e aí ela acaba sendo levada para lá, para viver lá no mundo deles. E é isso, assim, um resumo rápido, sem spoiler, né? Caso vocês queiram ler algum dia aí. E assim, no começo eu achei o livro bem parado, assim, bem maçante, mas eu continuei a ler porque eu queria entender qual é o sucesso que esses livros têm, assim, porque são uma saga de livros bem famosinha. E tem várias fanarts no Instagram a respeito dessa saga de livros. Inclusive, se vocês forem ler o livro, não procurem por fanarts, tá? Porque tem spoiler. Inclusive, eu infelizmente vi alguns spoilers do livro, vendo as fanarts. Mas assim, não é nada que vá agravar muito na história, sabe? São só alguns detalhes mesmo. Mas se você não quiser tomar spoiler, então não procure por fanarts. Mas voltando. No começo eu achei o livro um pouco maçante. Meio que até enrolando muito, assim, sabe? Mas depois, quando chegou perto do final, assim, sabe? No clímax mesmo da história. Nossa, foi uma reviravolta, assim, sabe? Uma enxurrada de acontecimento atrás de acontecimento e a explicação finalmente veio, né? Então começou a fazer sentido a história e realmente ficou muito bom. Eu não conseguia mais parar de ler, eu queria saber o que é que ia acontecer e fiquei viciada, né? O segundo livro, ele foi melhor, assim, do que o primeiro. Eu consegui engatar na história mais rápido, sabe? Eu senti que não enrolou tanto. E foi o melhor até agora. Dos 2 que eu já li, né? Foi o melhor até agora. Ainda vou ler os outros. E é isso. Vamos ver, né, o que é que vai acontecer aí com a protagonista. Uma coisa que eu notei, lendo esses livros, é que ele é meio que uma junção de várias outras histórias juntas, sabe? Tipo, assim, a história dele é original, mas eu notei que tem algumas cenas, alguns acontecimentos que meio que são como se fossem inspirados em outras histórias que já existem, sabe? Por exemplo, eu consegui ver um pouco nesse livro, um pouco de
de Harry Potter, eu consegui ver um pouco de Bela e a Fera, principalmente no primeiro livro. Eu consegui identificar um pouco de Bela e a Fera. Consegui identificar também um pouco de Coraline, o Mundo Secreto, sim. A animação, né, Coraline. Consegui identificar também um pouco de Crepúsculo, principalmente no segundo livro. Um pouco também de Avatar, a Lenda de Aang, a animação, para quem não assistiu. E isso me fez refletir que, na verdade, me lembrou quando a gente está procurando o nosso próprio estilo de arte, né? Que a gente começa a seguir outros artistas e a gente começa a querer... A gente começa a enxergar, na verdade, os pontos, as características mais marcantes que a gente mais gosta na arte de outros artistas e começa a querer encaixar na nossa própria arte, né? No caso, me fez perceber que esse tipo de técnica, entre aspas, se é que pode chamar assim, né? Técnica para encontrar o seu próprio estilo, não sei, enfim, me fez perceber que até nos livros isso é possível de fazer, né? Até nas histórias. Quero dizer, eu não sei se foi a intenção da autora, né? Juntar várias partes do livro, várias partes de outras histórias e juntar, né? Não sei se foi intencional, mas, querendo ou não, é algo que a gente percebe. Inclusive, outras pessoas também perceberam. Eu assisti algumas resenhas falando sobre essa saga de livros e outras pessoas também notaram essa mesma coisa. Enfim, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Essa semelhança, né, entre a busca do nosso próprio estilo, em querer juntar partes de arte de outros artistas e fazer o nosso próprio estilo, e também o que a autora fez, né, juntar algumas cenas de outras histórias e juntar no seu livro e transformar numa história totalmente nova, né? Então eu achei interessante isso, essa semelhança entre desenho e escrita, e era algo que eu queria falar aqui pra vocês, enfim. Agora eu vou falar um pouco sobre essa arte que eu tô fazendo, né? A referência que eu usei é essa que vocês estão vendo aí do lado, e assim, eu meio que tive essa vontade de fazer essa arte, porque eu acho que foi meio que inconsciente, assim, sabe? Eu tava meio que com saudade de desenhar realismo. Porque, assim, pra quem não sabe, eu comecei a desenhar no Instagram. Na verdade, eu comecei o meu Instagram postando desenhos realistas, tradicionais, com lápis de cor. E eu criei o meu Instagram pra isso, na verdade. Pra compartilhar a minha evolução no desenho realista, tradicional. E aí, depois é que eu migrei pra arte digital. E depois eu comecei a fazer um estilo mais cartoonizado e enfim, né, esqueci o realismo durante um tempo. E eu acho que me bateu essa vontade de querer desenhar realismo, e aí eu resolvi procurar alguma referência no Pinterest. Já fazia um tempão que eu tinha essa referência salva, e eu disse, por que não, né, vou fazê-la. E assim, eu decidi me desafiar, porque assim, normalmente quando eu faço cartoon, quando eu desenho cartoon, eu crio várias camadas, uma camada para pele, uma camada para roupa, outra camada para o cabelo, e aí fica aquele emaranhado de um monte de camadas, porque fica mais fácil para modificar, principalmente quando é encomenda. Mas dessa vez eu quis me desafiar e fazer tudo numa camada só. Até porque quando é realismo, eu acho que fica mais interessante fazer numa camada só, porque a pintura meio que se mescla e fica parecendo como se fosse pinceladas de tinta mesmo, sabe? Então eu acho bem mais interessante. E também foi uma forma de treinar, né? Porque eu sempre fico nessa zona de conforto de fazer tudo numa camada diferente e ter essa facilidade de mudar a hora que eu quiser. Então, fazendo as coisas numa camada só, eu meio que me desafiei. Agora vai estar aparecendo aí rapidamente os pincéis que eu usei para fazer essa arte.
né? Eu usei um pincel para o rascunho, que eu não gravei a parte do rascunho porque eu não pretendia gravar esse vídeo. Então, me perdoe. Eu só tive a ideia de gravar o vídeo depois, né, na parte da pintura. E aí, por isso eu não gravei o rascunho. Mas enfim, eu usei um pincel pro rascunho, que imita a textura de lápis. Usei aquele meio borradinho, que eu mostrei aí, pra fazer a pele, né, o cabelo, enfim, toda a pintura. E usei alguns pincéis diferenciados para fazer os detalhes, né? Uns pincéis que tem uma texturinha aí, que dão um toque mais mágico, digamos assim, na arte. Enfim, foi isso. Então, gente, muito obrigada se vocês assistiram até aqui. Deixa um like nesse vídeo se você gostou, se te distraiu de alguma forma, né? Se inscreve no canal também para me ajudar. Me acompanha no Instagram, que eu tô sempre por lá, ou pelo menos quase sempre. E é isso. Um beijo e até a próxima!